Colossais, o Vitória vai ter um páreo duríssimo pela frente. Neste sábado, às 16 horas, no estádio Manuel Barradas, o famoso Barradão, o Vitória vai enfrentar o Mirassol, o time que é a sensação do campeonato, que deu um sonoro 3-0 no Ceará, lá no estádio do Maião, né, que é o seu caldeirão. O Mirassol está invicto jogando em sua casa no Campeonato Brasileiro, e isso é muita coisa para um time recém-chegado na Série A. Né? O Mirassol tem a sua primeira participação no Campeonato Brasileiro da Série A, na Elite, e está fazendo história. Está fazendo história. Qual é o segredo do Mirassol? Ninguém vai saber replicar. Alguns dizem que é sorte, outros dizem que é competência, mas pode ser uma mistura das duas coisas. Fato é de que o Vitória vai ter um confronto duríssimo, porque recentemente, com essa vitória diante do Ceará, o Mirassol conseguiu, né, uma vaga na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. Agora o objetivo deles é conseguir uma vaga direta na Libertadores, e tudo passa pelo jogo contra o Vitória. Né? Para quem acha que o Mirassol vai vir aqui, né, sem pretensões, muito pelo contrário. Nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui as falas do técnico Rafael Guanais, que é um bom técnico, técnico do Mirassol, que subiu com o Mirassol e está fazendo essa campanha excelente, onde ele falou sobre esse confronto com o Vitória, ele falou das motivações dele. Recentemente o Mirassol renovou o contrato com ele, tá? Ele falou também, foi perguntado sobre Jair Ventura, quantas vezes ele enfrentou, ele falou a respeito disso. Então o Mirassol está motivado. Ainda mais que o Vitória arrancou pontos dele lá no Maião, né? O Vitória foi um dos poucos times que conseguiu empatar com o Mirassol dentro do Maião, 1-1, e a fase do Vitória nem estava tão bom. O Vitória começou bem o jogo, começou vencendo e deixou o Mirassol empatar. Então, gente, tem tudo para ser um jogo muito complicado para o Vitória, né? Mas eu acho que quem tiver a maior vontade vai vencer esse jogo, e eu espero que sejam os jogadores do Vitória, né? O Mirassol tá tranquilo lá em cima, conseguiu uma vaga aí despretensiosa, entre aspas, porque o próprio Rafael Guanais falou nessa entrevista que a meta do Mirassol, tanto para esse ano quanto vai ser para o ano que vem, que eles vão disputar a Libertadores, é de permanência. Então, tudo isso foi surpresa para ele também, para eles, o elenco do Mirassol. E agora eles estão na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, e querem vaga direto na Libertadores. Então, tem tudo para ser um jogo complicado. Antes de eu mostrar o vídeo dele falando a respeito do jogo contra o Vitória e da motivação dele para esse jogo e dos seus jogadores, eu quero falar aqui um pouco das estatísticas do Campeonato Brasileiro do Mirassol. Ó, ele é o quarto colocado hoje, 35 jogos, 17 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas. Que campanha excelente desse time, né? Eu acho que no começo do campeonato, antes do campeonato começar, todo mundo falava que o principal postulante a ser rebaixado era o Mirassol. Ninguém nem falava tanto do Sport como foi o saco de pancadas do campeonato. Mas sempre o Mirassol era um dos primeiros a ser citados que iria ser rebaixado, né? Acho que todo mundo vai ter que fazer uma fila grandiosa para pedir desculpas ao Mirassol, que está surpreendendo a todos aí. Né? Campanha excelente. Aqui também tem a estatística do Paulistão. Né? Eles fizeram 13 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Foi uma campanha mediana no Paulistão, né? Mas no Campeonato Brasileiro. E tem uma estatística bacana, eles não perderam para nenhum time paulista. Ganhou os 2 jogos do Palmeiras, ganhou do São Paulo, lá e cá, ganhou do Corinthians. Então eles não perderam para nenhum time, meus amigos. Nenhum time de São Paulo. Então os caras são páreo duro demais, velho. Vai ser um jogo duríssimo. Mas se o Vitória vencer esse jogo, o Vitória vai sair grandão. Vai sair grandão para enfrentar Bragantino e para enfrentar São Paulo na última rodada. Então tudo passa para esse jogo, mas o técnico Rafael Guanais falou que está muito motivado para essa partida. E agora eu vou pôr na tela aqui as falas do técnico Rafael Guanais para a gente acompanhar o que ele falou em relação a esse jogo e das motivações dele. Vamos acompanhar aqui juntos? Ele foi perguntado também sobre o técnico Jair Ventura, quantas vezes enfrentou. Ele falou também. Vou deixar de falar e vou pôr na tela. Vamos junto. Duas perguntas aqui que são bem parecidas e sobre o próximo desafio. O Sérgio da Esportiva Web te diz:
parabéns pela renovação, continuidade de um trabalho de excelência e acredita que o ano que vem promete. Mas ele quer saber então da parada dura que vai ter agora contra o Vitória, um time que tenta se afastar do Z4. Como é que chega o elenco para mais esse difícil desafio em casa? E é mais ou menos a mesma pergunta da Gabriele Gomes, do Globo Esporte lá da Bahia. O que o senhor conhece do trabalho do Jair Ventura e do Vitória até aqui? Obrigado. Gabriele? Gabriele. Obrigado pela pergunta de lá. Sérgio, também é importante falar do jogo, claro. E o jogo é muito difícil, né? Um ambiente que eu tenho certeza que será um ambiente hostil, um time forte nos seus domínios. Você lembra quantas vezes a gente jogou contra o Jair, não? Esse ano jogamos, né? Fizemos alguns jogos contra o Jair. São sempre equipes que marcam muito. Sempre equipes que propõem muitos encaixes, muitos duelos individuais, tecnicamente qualificado. O jogo aqui foi uma amostra disso. Então foi um jogo dificílimo. A gente vinha numa grande sequência e aí é o que fala da expectativa, né? Não tem adversário fácil, não tem jogo fácil. A gente estava num ótimo momento. O Vitória nem tanto, e foi um jogo que o empate foi um resultado justíssimo. Então, um jogo muito difícil, parada dura, a torcida muito mobilizada, a torcida do Vitória muito, muito mobilizada, principalmente para os jogos em casa. E agora nessa reta final, os clubes que estão ali na parte de baixo da tabela estão dando demonstrações de força. Então a gente sabe que o jogo é muito difícil. Além desses aspectos táticos e estratégicos, mas especialmente os aspectos emocionais. Então, um jogo de exigência máxima, nós vamos estar muito concentrados para esse jogo, muito bem preparado também. A gente sabe a dificuldade que vai ser e os objetivos que a gente ainda tem na competição também. E o próximo passo, né? O próximo desafio, a gente tem capacidade para fazer, se a gente não tem, vamos buscar. Então, tudo isso é extremamente motivante, né? Foi nosso primeiro campeonato brasileiro de Série A, está chegando ao fim, a gente ainda quer aproveitar muito, quero cravar essa vaga na Libertadores, queremos fazer, quem sabe, a maior pontuação de um time que subiu da Série B para a Série A. Tudo isso são marcas que o clube tem deixado. Então, são vários fatores que vão motivando, e principalmente de ter pais que um direcionamento realmente de Deus, de que esse é o caminho no momento de permanência, ainda tem uma missão para se cumprir. Tá aí as motivações do técnico Rafael Guanais, que quer mais. Ele quer ser quer ter a maior pontuação de um time que subiu da Série B para a Série A, né? Fora também, se ele conseguir a vitória, Deus me livre e guarde, diante do Vitória no Barradão, ele vai conseguir a vaga direta na Libertadores. Então vai ser um jogo muito disputado. É como eu falei, quem tiver a maior vontade vai vencer, e eu espero que sejam os jogadores do Vitória, porque vale muito mais para o Vitória do que para o Mirassol, que já está tranquilo na competição, né? E ainda tem mais 2 jogos para conseguir essa vaga direta na Libertadores, né? É isso, gente. Jogo muito difícil, muito complicado, e o Vitória vai precisar do seu apoio no sábado, tá? Eu vou trazer mais atualizações do nosso próximo adversário, que é o Mirassol, diante desses dias aí. Ainda tem hoje, amanhã também, e no próprio sábado. Vou trazer muitas informações do nosso próximo adversário. E tem tudo para ser um jogão. Eu espero que o Vitória saia vitorioso, para a gente passar mais um final de semana feliz aí e tranquilo, porque o Fortaleza aí, né, tá no retrovisor aí, encostou no Santos e no Vitória, tá? Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e hype o vídeo aí, gente, que ajuda demais a gente aqui a entregar mais vídeos e turbinar os conteúdos aqui do canal, tá bom, gente? O nome da palavra é gratidão, eu volto qualquer hora dessa. Tamo junto, família, valeu!